Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Jesus, nós procuramos levar essa porção para tantos outros que estão em distâncias longínquas. Há muitos deles que testificam que quando conseguem ouvir pelo menos um pouquinho, ficam tão felizes e satisfeitos. E essa igreja está se esforçando, mesmo às vezes inconscientemente, para esta missão. O Senhor tem sustentado esse ministério do rádio de uma maneira misteriosa. E esse pobre esqueleto tem sido usado pelo Senhor, pelo que muito agradecemos. Pedimos ao Senhor continuar fazendo isso em benefício da tua noiva, dos teus eleitos. Sabemos que aquele copo d'água que é dado para ela não fica sem recompensa. Muito embora quem dá o copo d'água não se refere propriamente aos eleitos. São aqueles que não são eleitos e dão o copo d'água para os eleitos. Então isso não é apenas um copo d'água. Isso é tudo que ela precisa. É a roupagem completa. É a mensagem, as 7 eras da igreja, os 7 selos. E tudo que o Senhor tem posto em nossas mãos, de graça, temos também dado de graça. Temos procurado alcançar a todos os rincões desta nação. E o Senhor reconhece, o Senhor sabe disso, que esse povo, estas irmãs, esses irmãos, são os instrumentos para isto. Que o Senhor recompense esta igreja com saúde, com alegria da salvação. Esses que trabalham, diaconizam, administram, tocam, cantam, sacrificam alguma coisa dentro de um bom espírito, com alegria na alma, para este fim, tenha sua recompensa. Senhor Jesus, continua conosco agora. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estas bênçãos e agradecemos. Amém. Podeis assentar. A angústia de espaço, ela se refere a limite, a restrição. E essa dimensão é sujeita a limites, a restrições, a estreitamentos. O que, sem dúvida alguma, confina a dimensão em limites. Justamente por sermos limitados, é que somos objetos de angústia. Então vamos ver, mais de uma maneira bem assim objetiva, essa condição e encará-la de uma forma real, porque nós muitas vezes não queremos encará-la. Essa dimensão é sujeita a restrições, a espaço, a limites, e de uma forma natural o homem anseia, anela por liberdade. O homem chega a invejar os pássaros, chega a invejar animais. Há muitas pessoas que, estando em situações estreitas, difíceis na vida, desejam as asas da pomba, por exemplo. Ah, quem me dera ter asas de uma pomba e pudesse voar, voar, voar. E Davi se encontrou numa situação tão estreita, tão deprimida, foi ele quem diz assim: ah, quem me dera ter as asas de uma pomba. Naturalmente ele meditava, ele via as pombas, né? Naquelas horas difíceis de seu exílio, ele via aquelas pombas passando. Uma pomba dessa, ela viaja até 60, 70 quilômetros por hora, muito velozes, livres. E ele chegou a clamar assim. Então ele estava sofrendo um estreitamento, suspirando de alma. E isso quer dizer angústia, ansiedade, aflição. Mas é justamente na angústia que o homem mostra a sua capacidade de equilíbrio,
Billy Paul diz que o maior milagre que ele viu na vida de seu pai, que ressuscitava mortos, abria olhos de cegos, curava o câncer na hora, ele disse que o maior milagre que ele viu, o maior mistério foi como ele controlava as situações, o equilíbrio que ele tinha para se manter calmo e confiante em Deus, e sempre sair daquela situação deprimente às vezes, de uma maneira vitoriosa. Você sabe que quando a vida está tranquila, muitas vezes nós passamos a abusar, criarmos atmosferas pesadas. Gente, Deus não seria Deus se Ele não tivesse trazido filhos nos quais Ele pudesse confiar. Porque, afinal de contas, quem não pode confiar é frustrado, é derrotado. Isso é recíproco. Agora, Deus podia confiar naquele crente. E o profeta diz: essa é sua confiança em um crente. Por quê? Ele é infinito. Ele pode conhecer a todo mundo ao mesmo tempo, desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Ele conhece o princípio e o fim de cada pessoa. Mas Deus é infinito, Ele é eterno, Ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabe que Satanás não podia fazê-lo, pois Ele é a palavra. Ele sabia o que Jó faria. Ele tinha que deixar esse livro na Bíblia. E ele tomou personagens para sofrerem angústias insuportáveis, para deixarem páginas neste livro. Ele pode tomar para deixar um versículo na Bíblia? Pode tomar sua vida para deixar um recado na Bíblia? Ele pode tomar? Agora ele tomou Jó para deixar um dos maiores livros da Bíblia. Isso é tremendo. É em angústia que realmente mostramos nossas cores, o que realmente somos, se temos ou não equilíbrio. No parágrafo 37 da mensagem Esteja Certo de Deus, o profeta falando desta viúva que havia perdido tudo que tinha. Porque alguém disse: eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Tudo que ela perdeu significava muito para ela. E ela perdeu tudo que tinha. E nesse parágrafo 37 da mensagem Esteja Certo de Deus, o profeta diz: e o azeite, somente sobrava uma boa colherada no pequeno recipiente. Que angústia! Ela sabia que ia morrer. Ela ia fazer aquele último bocado, ia comer com seu filho, e depois então morrer. Porque tantos outros estavam morrendo. E ela estava magra, seu filho estava magro, já havia perdido a saúde. Tanto é assim que ele morreu logo depois, com Elias lá dentro de sua casa. Somente aquela quantia de azeite e aquela quantidade de farinha restava entre ela e a morte. Agora veja, 1 Reis 17, 8 em diante. Então veio a palavra do Senhor, dizendo a Elias, ao profeta Elias: levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Como Deus faz as coisas. Então ele se levantou e foi a Zarefate, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas,
vai, faze conforme a tua palavra. Agora, ele não discutiu, e nem ela tampouco. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher. Não acabou a angústia, com Elias dentro de sua casa, a botija cheia de azeite, a panela cheia de farinha, cheia do Espírito Santo. A sua angústia ainda não havia acabado. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Morreu. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Ela sabia que ele era homem de Deus. Você me deu um alívio e depois me traz um tormento desse. Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele lhe disse: para mim isso está sendo muito importante, deve estar sendo importante para você também. E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto da casa e o deu à sua mãe. E disse a Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Passou sua angústia? Sim. E o azeite estava somente, sobrava uma boa colherada no pequeno recipiente. Somente aquela quantia de azeite e aquela quantidade de farinha restava entre ela e a morte. Ela deve ter sido muito sincera em sua oração, quando estava enfrentando aquela condição. Espere, você vai ver como é que você vai mudar a música dentro de casa. Você vai acabar essa valentia, essa ignorância toda, essa estupidez. Espere, você vai acabar, você não vai ser mais essa mulherzinha nervosa, exigente, histérica. Qualquer coisa está dando um ataque histérico. Pode deixar, isso vai acabar. Espere que isso suceda em sua casa, e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que elas são nesta hora, nesse momento. Assim sucede quando sabemos que a morte está às portas. Aqui ele disse, então Jesus chegou e chamou: vocês sabem, quando o homem chega a essa condição, muitas vezes Deus o leva a uma prova final. É angústia que realmente mostramos nossas cores, o que realmente somos. Espere que isto suceda em sua casa, e verá quanto mais sinceras suas orações serão. Não há lado para chegar em determinadas pessoas. É como aquele cavalo. Nós ouvimos isso aqui. Tinha um cavalo que tinha um peão muito bom sobre ele, manso, meigo. E esse cavalo levava banho, ração, carinho, e ele continuava rebelde. Então o que fez o seu proprietário? Mudou de peão, trocou o cavalheiro, o jockey, e colocou sobre ele um jockey mau, perverso,
E esse peão, então, esse cowboy mal, perverso, tratou-lhe com pancadas entre as orelhas, esporas pontiagudas, sangrando suas costelas, seu vazio. Agora, depois, todo banhado de sangue, de apanhar bastante, agora ele ficou manso. E o irmão Branham disse, então, o Espírito Santo quer nos botar em ordem, dizendo, não, não é assim, minha filha, não é assim que se veste, não é assim que se porta, não é assim que se faz, meu irmão, não é assim, marido, não é assim, mulher. Mas nós vamos ficando cada dia mais rebeldes, mais duros. Ele próprio tira o jóquei, o cowboy, o peão de cima, o manso, aquele que fala no coração, e ele põe aí ele entrega aquele camarada, aquela camaradinha para um peão malvado, que não tem dó de bater, que não tem dó, que gosta de ver sangue correr. Aí então é hora de falar mais brando com o marido. Agora é hora de mudar a música dentro do Titanic. Mais perto quero estar, ó Deus, de ti. Agora estamos falando do ser humano. O humano é por natureza rebelde, murmurador, conspirador, blasfemo, maledicente. Ele não agradece. O humano é assim. Essa inclinação da carne é inimizade contra Deus. E ela precisa de angústia, ela precisa de melancolia, ela precisa de solidão, ela precisa de pancadas para ser mortificada. Deus está tratando com seus filhos de uma forma diferente. Esse bater aí compete exclusivamente a Ele, a Deus. Que Deus me dê graça agora. Naquela hora de angústia, ele clamou por ajuda. Mas por que ele clamou? Porque ele já havia perdido tudo que tinha, inclusive a visão. Nós acostumamos com isso dentro de casa. É normal se ver tudo de uma filha. É normal se ver tudo de uma mãe, o filho vê tudo que uma mãe tem. É normal. Ficou natural. Não causa angústia mais no coração. Que hora que nós estamos vivendo? E como retornar a essa sensibilidade? Como voltar? Nós caímos no segundo estágio. É o estágio da lepra, é o estágio da viuvez de Ruth, é o estado da seca de Abraão. É normal aceitar um filho naquelas condições dentro de casa. É natural. Agora, Deus não se acostumou com isso. Deus não se dobrou. Isso é a morte dentro de casa. Isso deveria ter causado angústia. E se alguém se angustia, causa um peso terrível. Se alguém se angustia, causa briga, contenda. Agora, quando ela pensava sobre estas coisas, ela ouviu um homem dizer: dá-me de beber. Ela não estava contente com a sua situação. Ela não estava satisfeita com a sua condição. Ela não estava tentando obrigar a lei ser modificada a seu favor, a família se sujeitar à sua condição. Não. Que tal isso? Em sua hora mais sombria, quando sua moral se fora, acabou a moral dele. É lixo. A moral dela virou lixo. Talvez uma bonita senhorita, posta na rua para viver assim, ela não podia ser mantida dentro de casa. Muitas vezes não é culpa da garotinha, é culpa dos seus pais, por deixarem-na sair assim. E lá estava ela, talvez seus pequenos cachos de cabelo pendentes, ela estava esgotada, prosseguindo, cansada, marginalizada, principalmente se tratando de quem tinha uma semente lá dentro, a qual todos nós já conhecemos, e ninguém queria nada com ela. A criança
e talvez uma grande história por detrás disso. De qualquer forma, eu sei de uma coisa: ela tinha lido a Bíblia e ela cria na Bíblia. Amém. E havia uma pequena semente dentro do seu coração. Disse: se isso de alguma forma acontecer, eu o saberei. Ela era predestinada para aquilo. Ela estava angustiada por causa daquela semente que havia dentro de seu coração. Olhem para aquele velho Judas lá de pé e agindo como ele agiu. Estava lá no fundo do seu coração. A luz estava brilhando aqui em cima em suas obras, mas dentro de seu coração ele não cria nisso. Ele não tinha aquela semente que aquela mulher tinha. E ali estava ela. Vem, a luz não podia tratar daquilo, mas ali estava ela, creio. Ela cria nela, mas sua vida estava obscurecida. Por isso ela estava vivendo de uma forma angustiada. Quando a luz atingiu, ela arrancou a escuridão. Oh, asas de uma pomba! Mas quando a luz atingiu aqui em cima, ela obscureceu isso completamente. Essa é a diferença. Vem, ela nasceu para aquele propósito. Ela disse, quando ele lhe falou quantos maridos ela tivera, o que aconteceu? De repente ela ficou como que excitada. Ela ficou em angústia. Ela disse, Senhor, percebo que és profeta. Eu sei que quando o Messias vier, ele fará estas coisas. Então ele a chamou. Então ele a chamou. Eu sou, eu que falo contigo. Ela reconheceu isso pela palavra de Deus. Ele a chamou de seus pecados para uma vida. E seu nome está na Bíblia. E hoje ela tem vida imortal. Ela deixou um capítulo da Bíblia, porque ela se angustiou em razão da semente que ela tinha dentro dela. Ele pode chamar você da mesma maneira, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Meu Deus, meu Pai, muitas vezes eu tenho que dizer para muitas irmãs e irmãos, a minha maior arma está na plataforma, no púlpito, na pregação, a seu favor. Tu sabes, tu conheces tudo que se passa com cada um de nós, nesse momento de angústia, de restrição, de estreitamento. Parece que estamos ficando sem lugar nessa terra. Sem lugar. Tudo que pensamos, agora eu vou sair dessa. De repente o muro fica mais alto. A barreira fica mais forte. A irmã pensa, eu vou sair dessa. Lá está. A muralha parece que mais forte ainda. Chegaram a dizer para o irmão Green, vocês estão dando um caixote. Ele disse, sim, vamos ter uma saída para cima. A saída é por cima. Para os lados não temos jeito. Espíritos opressores oprimem, sobrecarregam os teus filhos, causam chagas. Mas, Senhor, se não é este povo que será redimido, que será arrebatado, qual será então? Qual será o povo que será arrebatado? Aleluia. Qual será então? Nós queremos ir para lá. Para onde iremos nós? Agora, Senhor, Senhor, Verbo de Deus, esclarece melhor, confirma, Senhor, sobre cada vida, sobre cada alma, sobre cada pessoa que foi chamada, predestinada, que está angustiada por não poder, Senhor, ter a liberdade. Ó Jesus, Tu podes agora abrir as portas, conceder o perdão,
iluminar as mentes, abrir os corações, encandecer as almas com Teu Espírito, Senhor, com a vida vivificada do Teu Santo Espírito, cobrindo, ó Pai, como a sombra do Todo-Onipotente, cobre os cansados do deserto, coluna de fogo, que ilumina de noite e faz sombra de dia, na hora causticante, crucial desta vida. Reforça, Senhor, o ânimo, encoraja, Senhor, a fé. Aleluia, Senhor. Derrama a força do Teu Espírito, aquela força que robusteceu a Sansão novamente, somente uma vez mais, Senhor, e acaba com esses filisteus, acaba com esses sentidos, e dá-nos a fé perfeita, enche-nos da graça, Senhor, do poder, da saúde dos céus, do batismo. Aleluia, Senhor. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Senhor. Põe Tua mão sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre todos que estão aqui, Senhor. Vivifica, vivifica, Senhor, vivifica. Em nome do Senhor Jesus Cristo, destrói a doença, elimina a causa da dor, da infecção, da inflamação. Seja destruída essa inflamação, essa infecção, essa dor, desapareça. Desapareça, essa dor, desapareça, pelo verbo de Deus, pelo nome que o diabo não conhece. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia.